Olá, alunos de análise de balanço, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter um videozinho relativamente curto sobre a última parte do nosso trabalho final da disciplina de análise de balanço, ok? Então, na última parte dessa disciplina, nós vamos trabalhar os indicadores financeiros. Os indicadores financeiros de uma empresa, eles são importantes porque eles são ferramentas para se fazer análise, né? Lembrando que até o momento, então, vocês fizeram lá a revisão de histórico da empresa, fizeram a análise visual do balanço, né? Conta a conta, vocês fizeram análise vertical, análise horizontal, fizeram análise PESTEL da empresa que vocês escolheram, fizeram análise das reportagens nas revistas. Então, até o momento, vocês fizeram todo o escopo, né, do trabalho, faltando apenas os indicadores. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que vocês calculam esses últimos indicadores financeiros para vocês inserirem, então, eles dentro do trabalho e aí poder finalizar, tá bem? Então, os indicadores financeiros da empresa, eles são métricas que fornecem informações auxiliares para análise dessa performance organizacional. Eles são oriundos de dados obtidos nas demonstrações de resultado do negócio e são fundamentais para a tomada de decisão. Esses dados que vocês vão utilizar para os indicadores financeiros, vocês vão pegar direto dentro das demonstrações contábeis que vocês já têm baixado a respeito da empresa que vocês escolheram, ok? De uma forma muito simples, esses indicadores eles existem para passar aos gestores todas essas informações que eles precisam saber para conduzir então o negócio da empresa de uma forma bastante eficiente. Eles são separados, os indicadores, em basicamente 5 categorias. Nós temos indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capital e endividamento, indicadores de lucratividade e rentabilidade, indicadores de valor de mercado e de atividade. Os indicadores de liquidez, eles vão avaliar o quê? Os indicadores de liquidez vão avaliar a capacidade do cumprimento das obrigações a curto prazo de uma organização. Então, os indicadores de liquidez vão verificar se a empresa tem capacidade, então, de cumprir com as suas obrigações em curto prazo. Por isso, ele vai lá pegar dados do ativo e do passivo de curto prazo, ok? Os indicadores de estrutura de capital e endividamento, eles vão avaliar o longo prazo, ou seja, eles vão avaliar se a empresa tem capacidade de quitar as suas dívidas de longo prazo, tá bem? Então, os indicadores de estrutura de capital e endividamento vão avaliar o nível de dívida utilizado para gerar lucro, né, pela empresa no longo prazo. Os indicadores de lucratividade e rentabilidade, então, que vão mensurar o lucro da empresa em relação ao patrimônio. Então, o que eles vão fazer? Eles vão verificar se o lucro da empresa com relação ao patrimônio faz sentido, se a empresa está sendo rentável. Os indicadores de valor de mercado vão avaliar o valor da empresa em função do preço da ação dessa empresa. Ou seja, esse indicador vai me dar uma ideia se vale a pena, então, eu comprar ações de uma determinada empresa considerando o valor de mercado dessa empresa. E os indicadores de atividade, por fim, então, eles servem para medir o período de conversão das contas versus as entradas e saídas de caixa. Então, os indicadores de atividade vão me dar uma ideia, portanto, se as contas, né, as entradas e saídas de caixa estão fazendo sentido, ou seja, se eu não estou ficando em algum momento no negativo dentro da minha organização. Aqui são os tipos de indicadores, tá bem? Então, aqui, sobre as vantagens, né? Então, assim, basicamente, 4 vantagens são as mais importantes. Eles desenvolvem uma atitude preventiva quanto às mudanças que vão ser implementadas e, portanto, eles diminuem o risco. Então, quando você tem indicadores financeiros, você diminui o risco de investir dentro de uma organização. Eles melhoram o direcionamento no sentido de atingir os objetivos e definir estratégias da empresa. Então, tu consegue direcionar melhor o dinheiro que fica dentro da organização
para onde está rendendo mais, porque você consegue dividir exatamente, né? Verificar exatamente onde é que você está, conseguindo, onde é que você está conseguindo ter um retorno, desculpa, um retorno maior para a empresa. Também melhora questões de rotina, né? Porque então você verifica de uma forma mais continuada os resultados da empresa e possibilita, é claro, um conhecimento prévio da atual situação financeira do negócio, ou seja, você conhece antes como é que está a situação da empresa e você não fica esperando que dê algum problema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns destes indicadores. Estes indicadores que eu vou mostrar são estes que eu gostaria que vocês calculassem, ok? Mas nós temos vários outros indicadores que também podem ser utilizados. Vocês conheceram a maior parte deles na disciplina, inclusive, de administração financeira, né, que é o pré-requisito para essa. Então, nós temos aqui o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo, ele apresenta como a empresa é rentável em relação ao total de ativos. Se o seu escritório é eficiente ao utilizar ativos para gerar ganhos, é essa capacidade que esse ROA, o retorno sobre o ativo. E o cálculo é muito simples. Você vai pegar o lucro operacional total da empresa e dividir pelo ativo total. Então, o lucro operacional vocês vão encontrar onde? Lá no DRE. E o valor total do ativo lá no balanço patrimonial. Vocês vão pegar o lucro operacional total que está dentro do DRE e vão dividir pelo valor do ativo total. E aí significa o quê? Se você está pegando o lucro e dividindo pelo ativo total, o que você vai encontrar nesse valor? Você vai encontrar um valor que vai gerar um percentual, né, um retorno sobre o ativo. Quanto maior for esse percentual, ou seja, quanto maior o lucro operacional for em relação ao ativo total, significa que você está sendo bastante eficiente em gerar ganhos para a tua organização. O retorno sobre o patrimônio, então. O retorno sobre o patrimônio, que é o ROI, ele vai indicar o quê? O retorno sobre o patrimônio vai medir a capacidade do negócio do cliente em agregar valor nele mesmo, com seus próprios recursos. E por isso os acionistas ficam de olho nesse indicador, que vai demonstrar o quê? A taxa de rentabilidade obtida pelo capital próprio da organização. Então, que é investido na empresa. Então, ele revela quanto ganhou de lucro para cada real aplicado no capital próprio investido. É o que? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Isso vai te dar o que? O retorno sobre o teu patrimônio. E aí você vai saber exatamente se do total do teu patrimônio líquido, quanto é que você está tendo de lucro, né? Percentualmente. Também é um valor que quanto maior, melhor. A participação de capital de terceiros, então. Esse é um indicador financeiro para empresas que demonstram a dependência do negócio do seu cliente em relação a recursos externos. Em outras palavras, indica um percentual do capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, ou seja, o percentual de capital de outras pessoas com relação ao patrimônio líquido. Ele vai pontuar a política de obtenção de recursos da empresa, se o ativo é financiado com recursos próprios, no patrimônio líquido, ou terceiros, passivo circulante e não circulante, e qual é a proporção desse valor. Esse indicador de participação de capital de terceiros é um dos tipos de indicadores de endividamento. Por quê? Porque ele vai me mostrar de onde é que está vindo o dinheiro que eu estou usando na minha organização. E ele vai servir para demonstrar a situação financeira da empresa, como os indicadores de liquidez, mas ele também devem ser analisados em comparação às médias das empresas do segmento. Então, é um indicador que você analisa internamente dentro da organização, mas você também utiliza ele, então, para verificar com outras empresas qual é o seu percentual. Então, a participação de capital de terceiros é o quê? O passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido total. Então, você vai pegar todo o teu passivo e vai dividir pelo patrimônio líquido. É o teu índice de endividamento, né? E aí você vai saber qual é o percentual de capital de terceiros, ou seja, teu índice de endividamento dentro da tua organização com relação ao total de patrimônio que você tem. Também é um índice super importante, bem fácil de fazer, mas super importante
para verificar índice de endividamento das organizações. O índice geral de endividamento, então. O índice geral de endividamento, ele vai identificar o comprometimento do ativo de uma empresa para financiar o capital de terceiros. E ele vai se basear, basicamente, no balanço empresarial, que vai se dividir entre ativo, que são os direitos, e passivo, que são as obrigações de curto prazo e longo prazo. Para calcular o EG, que é o índice geral de endividamento, tem que pegar o total de capital de terceiros, que é composto pelo quê? Pelo passivo de curto e de longo prazo, e dividir pelo total de ativos empresariais. Esse valor percentual é encontrado, então, pela multiplicação desse resultado por 100. É o capital de terceiros dividido pelos ativos vezes 100. Quanto menor for esse índice, menor a dependência do negócio por capital de terceiros, ou, em suas palavras, melhor a saúde financeira da empresa. No entanto, é muito importante destacar que o resultado desse indicador deve ser cruzado pela capacidade de pagamento. E, sem dúvidas, a análise dos números deve ser feita dentro de um contexto. Por exemplo, se o seu cliente e todos os seus concorrentes possuem um alto índice geral de endividamento, não significa necessariamente que é uma desvantagem da empresa, porque é uma questão da economia ou daquele setor, entende? Então, esse índice ele tem que ser analisado com outros índices e comparado com outras organizações antes de se fazer uma conclusão final, tá bem? O capital de giro líquido. O capital de giro líquido, ele é um dos indicadores financeiros para empresas que avaliam liquidez. Ele vai mostrar então a condição do negócio do cliente de saldar as dívidas, avaliando também sua estrutura de endividamento. Em outras palavras, é sua folga financeira, aquele recurso disponível voltado para as oscilações do mercado que permite às empresas funcionar e rodar seus estoques. O cálculo é feito da seguinte forma, então, é o capital de giro líquido, não é? É igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Lá no ativo circulante, o que eu tenho? Eu tenho caixas, eu tenho tudo aquilo que rapidamente eu transformo em dinheiro. Se eu tiro o passivo circulante, que são minhas dívidas, eu tenho exatamente o passivo circulante, eu tenho exatamente o meu capital de giro líquido, que é quanto dinheiro eu consigo ter na minha organização. Quanto menor esse valor, pior é o meu capital de giro, ou seja, pior é meu índice de liquidez, ou seja, sinal de que eu tenho pouco dinheiro para fazer capital de giro dentro da minha organização. O índice de liquidez corrente, por sua vez, é um indicador que vai demonstrar o valor monetário que a empresa tem para receber a curto prazo. Considera também o montante que precisa pagar no mesmo período de tempo. Em outras palavras, ele indica as condições que seu negócio possui de cumprir obrigações em curto prazo. O cálculo é feito a partir da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, é só isso. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quando a liquidez for maior do que 1, é porque existe disponível para uma possível liquidação das obrigações. Ou seja, né, você tem dinheiro disponível para uma possível liquidação das obrigações. Se for igual a 1, os direitos e as obrigações de curto prazo se equivalem, então você não tem ali um valor disponível. Agora, se for menor do que 1, a empresa não tem capital suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, ou seja, né, ela está já fazendo dívidas. Então, para o trabalho, vocês vão efetuar o cálculo destes índices acima, né, de todos esses, e finalizar a interpretação geral dos resultados dessa disciplina, tá bem? E aí, lembrando que as apresentações serão via Meet, tá bem? Bom trabalho e tchau, tchau.